quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vamos lá? Hoje é uma aula de correção de atividades. Bastante correção para a gente tirar dúvidas, tudo bem? Vamos lá então? Primeiro as 5 perguntinhas lá do positivo on e depois as perguntas lá da apostila, tá? Primeira questão, né? Então, o nosso capítulo é água e ambiente. Primeira questão, estava lá no positivo on. Marca a opção que representa as características da água, tá? Então, nós temos 3 características importantes da água. A água ela é incolor, ela não tem cor, ela é inodora, não tem cheiro e ela é insípida, tá? Não tem gosto. Resposta correta, letra C. Próxima. As opções que representam água potável. Quando a gente fala de água potável, a gente tem que entender que é aquela água livre de poluentes e é a água sem a presença de micro-organismos causadores de doenças. Então, para eu classificar uma água potável, eu tenho que ter essas 2 características. Próximo. Lá na terceira questão tinha essa imagem, só para a gente falar a respeito de solubilidade. Tudo bem? Eu tenho uma água com sal, que eu não consigo visualizar aonde começa a água e onde termina o sal. Então eu falo que a água ela está dissolvendo o sal, então a água é totalmente solúvel nesse caso, o sal é solúvel pela água, tudo bem? E aqui na segunda imagem nós temos a água com óleo. Então o óleo ele é insolúvel em água. O que quer dizer insolúvel em água? É que ele não se dissolve com água, tudo bem? Vamos às perguntas. Aí a gente tinha que marcar as respostas corretas. Primeira questão. A água é uma substância conhecida como solvente universal? Sim. Isso não significa que ela dissolve todas as substâncias, mas a maioria das substâncias elas são dissolvidas por água, tudo bem? Próximo, que está correta. A solubilidade é a propriedade que a água tem de dissolver determinada quantidade de outras substâncias. Tudo bem? Então, quando a gente fala assim, professora, qual substância que eu consigo diluir em água? São várias, por isso que ela é um solvente universal, tá? Próxima. Dá uma olhadinha, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque esse é um conteúdo muito importante quando a gente fala a respeito de sangue, tá? O sangue, na hora que ele se divide em 2 partes principais, os nomes ficam um pouquinho diferentes. Vamos lá? A parte líquida do sangue é conhecida como plasma e a parte sólida do sangue, entre aspas, a gente fala que corresponde aos glóbulos vermelhos e outras células. Glóbulos vermelhos são as células vermelhas do nosso sangue, tá? E tem as outras células também que fazem parte do sangue e que estão inclusas aqui nessa parte vermelha. Mas o nosso sangue, gente, ele tem a presença de 90% de água. E aonde que está essa água? Essa água ela está aqui no plasma. Ai, professora, mas está uma cor diferente aí. É porque não é só água, existem outras substâncias diluídas no plasma. Pode ser hormônio, pode ser sais minerais, correto? Então, assim, não tem uma cor transparente, mas é 90% de água, tudo bem? Então, vamos às perguntas. Professora, qual está correta? Vamos ver se você acertou? Comigo, ó. A parte líquida do sangue é conhecida como plasma, tá correto? E o sangue é formado por 90% de água, tá? Próxima questão, tensão superficial da água, né? Eu acho que era um assunto novo para muitos de vocês. Então vamos lá. O que significa tensão superficial da água? Então, a água, gente, ela tem uma característica de funcionar como uma película elástica. É como se fosse uma camada aonde pequenos seres leves ou alguns objetos leves conseguem ficar flutuando sobre ela. Tudo bem? A resposta, aqui no caso a gente tem um inseto flutuando na água e ele não afunda. Se for um objeto pesado ou um ser vivo pesado, isso não acontece, né, gente? Mas se for levezinho, consegue. Então, o que é uma tensão superficial da água? A resposta correta é a letra A. Superfície da água que funciona como uma película elástica, de modo a sustentar objetos leves e seres vivos pequenos. Tudo bem?
Conseguiu responder as questões de maneira correta? Se sim, você está de parabéns. Se não, você está em um processo de aprendizado. Próxima vez você vai sair muito melhor, tenho certeza disso. Vamos lá então? Agora a gente vai corrigir os exercícios que estão lá na página 14 e 15 da apostila de vocês, tá? Então peguem a apostila, parem o vídeo e vamos fazer os exercícios. Coloquem as respostas lá, tudo bem? Vamos lá. Tinha uma imagem em branco aqui para você completar, tá? Eu escolhi a imagem que representa um rio que tem próximo aonde eu moro. Na verdade, eu escolhi o Rio Cuiabá, porque o Rio Cuiabá todo mundo conhece, né? Corta a cidade, todo mundo conhece sobre o Rio Cuiabá. Você poderia colocar algum rio que fosse próximo do seu local onde você vive. Ai, professora, não tem rio, né? Então vamos lá com o Rio Cuiabá? Comigo. Nome do corpo d'água que eu conheço, eu coloquei Rio Cuiabá. O Rio Cuiabá, ele corresponde a uma água doce, tá? Tem poucos sais minerais, não é salgada como o mar. Tudo bem? E aqui, esse corpo d'água está poluído? Sim, né, gente? O nosso Rio Cuiabá, ele não é totalmente limpo, tá? Ele é repleto de impurezas. Tanto é que tem pescadores que nem gostam de pescar naquela região ali, aonde tem a passagem muito de tráfego. Mas por quê, professora? Porque os peixes daquela região, elas estão poluídos, tá? As pessoas utilizam essa água? Ai, professora, apesar de estar poluída, as pessoas utilizam? Sim, muitas pessoas utilizam. Tem gente que toma banho no Rio Cuiabá, mas o exemplo que eu coloquei aqui para vocês é que essa água do Rio Cuiabá, ela vai lá para a estação de tratamento. E aí, eu tiro a sujeira dessa água e reutilizo essa água, limpo e levo essa água de volta lá para as casas das pessoas. Tudo bem? Então, a água, ela vem do Rio Cuiabá, passa pelas estações de tratamento que nós temos na nossa cidade e aí, sendo limpas nessa estação de tratamento, elas seguem e são distribuídas para as casas. Tudo bem? Aí pedia pra gente colocar uma curiosidade. Fui lá na internet e pesquisei uma curiosidade pra vocês. Vamos lá? Aonde que nasce o Rio Cuiabá? É aqui em Cuiabá? É lá no município de Rosário Oeste, tá? Curiosidade. A professora Mônica também é cultura, certo? Próximo. Dá uma olhadinha nessa imagem. Tudo bem? Aí fala assim: ao fazer um piquenique, muitas embalagens de alimentos precisam ser descartadas. Que cuidados devemos ter ao descartar essas embalagens? Né? Ai, eu comi alguma coisa, eu posso jogar no chão? Não, né, gente? A gente está poluindo o ambiente. Mas qual a maneira correta da gente descartar? Então, nós devemos jogar nas lixeiras dos materiais recicláveis. Então, a gente tem que procurar alguma lixeirinha que está próximo a gente, tá? Se tiver aquelas lixeiras com identificação, melhor ainda que você joga no lixo correspondente ao material que você quer descartar. Qual é a relação entre o descarte incorreto e a poluição da água? Se eu jogar esse material na água, ai professora, um descarte incorreto, o que pode acontecer? Eu estou jogando um lixo, né, gente, no rio, ou no mar, ou em algum local que tem água. Isso vai poluir o meio ambiente, vai poluir a água, deixá-la imprópria para muitos animais que vivem ali. Nós temos alguns problemas de animais, gente, por exemplo, de mares, não falando do rio especificamente, mas de mares que eles engolem sacolas plásticas, que eles engolem canudos, que eles engolem os lixos que vão para o mar, ou que, né, se a gente estiver falando de um rio grande, que eles absorvem esses poluentes e eles acabam morrendo por conta disso. Mas vamos ver a nossa resposta aqui? Se o lixo for jogado no chão, ele pode ser carregado pela água das chuvas até os rios, lagos e outros corpos d'água, tá? Pensa nisso. Ai, olha, eu vou jogar um papelzinho de balinha. Ai, professora, não é nada não. Um papelzinho de balinha pode fazer muita diferença, tá? A gente tem que se educar para sempre fazer o que é correto, tudo bem? Próximo. Faça um X em pelo menos 3 itens representados na ilustração que a água é encontrada. Ah, e aqui nessa imagem, onde que a água é encontrada? Vamos lá? A água pode ser encontrada no lago, que está lá atrás. A água pode ser encontrada no ar, tá? Então, o nosso ar, ele tem uma quantidade de água. Ele pode ser encontrada lá nas plantas, no caso aqui representado pelas gramas. Ele pode ser encontrada nos alimentos. Muitos alimentos são ricos em água, tá?
Poderia ter outras imagens também, tá, gente? Mas a gente falou especificamente de 3 e a professora ainda acabou colocando 4. Próximo. Essa questão, ela é pessoal, então depende da sua resposta. Fala-se assim: a seguir, há algumas maneiras simples de economizar água. Lá na sua casa, como que você economiza água e qual das opções você marcaria? Assinale aquelas que você e seus familiares costumam praticar no dia a dia e tente começar a adotar as demais. Vamos lá, o que você faz? Rega as plantas com regador ou balde, evitando a mangueira do jardim? Será que faz isso? Será que a mamãe faz isso? Próximo. Fechar a torneira enquanto ensaboa a louça? Ou você ensaboa a louça para ajudar a mamãe a lavar a louça e a água fica lá escorrendo, tá? Fecha a torneira. Depois, na hora que terminar de ensaboar, abre a torneira de novo. Varrer a calçada com vassoura e não com mangueira, né? Ai, é mais fácil. Ai, professora, eu já vou fazer as duas coisas juntas, né? Vou pegar a mangueira e já limpa e já deixa tudo bonitinho, certo? E a gente está desperdiçando água. Fechar a torneira enquanto escova os dentes. Essa de todas, gente, é a mais fácil da gente adotar, porque a gente faz isso todos os dias. Tô escovando o dente, fecha a torneira. Vou enxaguar a boca, né? Abre a torneira, enxágua a boca tranquilamente, tá? Desperdiça água. A outra que a gente poderia ter colocado aqui é a questão do tempo que a gente fica no banho, né? Pensa aí, quanto tempo que você está gastando no banho? Correto? Mas é pessoal, marque uma das opções. Próximo. Aqui é um texto, um poema chamado Mar, tá? Aí o poema é de Laura Beatriz. Em seguida, faça o que se pede. O mar, vamos lá? O mar é lindo e gozado. A gente entra doce e sai salgado, certo? Complete a tirinha. Complete a afirmação a seguir. A água do mar é salgada porque nela há o quê? O que? Sais minerais. Mas como que estão esses sais minerais? Complete a palavrinha. 1, 2, 3, 4, 5. Sabe qual que é a resposta? Vamos lá? E agora? Ai, professora, qual que é a próxima palavra? Qual que é a próxima? Já sabe qual que é a resposta? Vamos mais rapidinho que a gente não tem muito tempo. E a palavra correta é dissolvidos. O que tem na água do mar? Sais minerais dissolvidos, tá? Cite 2 outros exemplos em que a água atua como um solvente, tá? A gente viu alguns exemplos no nosso exercício. A água funciona como um solvente na hora que eu coloco água com sal, nós já vimos. A água funciona como um solvente lá no nosso sangue. E a água, ela funciona como solvente lá na planta, tá? Próxima questão. O sabão é uma substância que reduz a tensão superficial na água. Olha só que legal. Na hora que eu tenho um insetozinho andando lá na minha água, se eu colocar um pouquinho de detergente, essa tensão superficial da água, ela acaba. Aí o que acontece com o animalzinho que está lá na superfície? Ele afunda. Tudo bem? Nesse caso, o que acontecerá se for adicionado sabão a um recipiente com água que contém um clipe flutuando? Ó, o clipe flutuando. O que vai acontecer com ele? Ele continuará flutuando na superfície? Não, né? O clipe afundará, pois o sabão altera a solubilidade da água, propriedade que mantém o clipe na superfície, ou o clipe afundará, pois a tensão superficial da água que mantém o clipe flutuando na superfície e o sabão reduz essa tensão. Resposta correta, a última, tá? Próximo, vamos lá. Leia o texto e descubra o que se pode estar presente na água das chuvas. Vamos lá? Peguem aí a apostila de vocês e acompanhem o texto. A água da chuva é potável? O que é uma água potável? Sem poluentes e sem micro-organismos, tá? A água da chuva é potável? Depende. Em uma cidade grande, a chuva tem vários contaminantes. No campo e nas florestas, ela é mais limpa, diz a química Adalgisa Fornaro, da USP. Mas não existe chuva pura, composta só de água, em nenhum lugar do mundo. A razão é simples. Quando as gotinhas se formam, elas reúnem um pouco de tudo que está na atmosfera ao redor. Assim,
O coquetel chuvoso tem água, é claro, mas também tem partículas sólidas e gases. A chuva do campo costuma ser rica em cálcio e potássio vindos do solo. No litoral, os temporais devolvem o sódio que evaporou com o sal da água do mar. Nas cidades, quando a chuva cai, minúsculos grãos de poeira e fuligem. O que é fuligem? Aquela fumaça preta, ou tem mesmo vírus e bactérias que podem assim vir de carona com as gotas, tá? Esse é o nosso texto. Aí fala assim, primeira pergunta, grife no texto o trecho que apresenta a água como um solvente. Então lá no seu texto você vai grifar qual é a parte que fala que a água é um solvente. Vamos lá? Quando as gotinhas se formam, elas reúnem um pouco de tudo que está na atmosfera ao redor. Assim, o coquetel chuvoso tem água, é claro, mas também tem partículas sólidas de gases. Então, esses poluentes sólidos e gases, eles ficam contidos na água. Então, a água está diluindo esses componentes na hora que tem a chuva, tudo bem? Próximo. De acordo com o texto, por que é importante evitar a poluição do ar para preservar a qualidade da água? Por que é importante eu preservar a qualidade do ar? Vamos lá? Com o ar poluído, a quantidade de partículas, fuligem, que vem da fumaça, e micro-organismos podem se dissolver na água da chuva. Isso, gente, é o implicante. Quanto mais conservado está o nosso ambiente, sem poluentes, melhora a qualidade da chuva, tá? Próxima. Explique quando a água pode ser considerada potável. Ah, você já sabe responder essa pergunta, né? Quando que a água é potável, professora? Quando ela não tem poluentes e quando ela não tem o quê? Micro-organismos causadores de doenças. Próximo. Cite exemplos de onde podemos encontrar água potável no nosso dia a dia. Aquela água que você pode consumir. Aonde que a gente tem essa água potável, tá? Que a gente pode utilizar para lavar a mão, que a gente pode utilizar para fazer uma comida, tudo bem? Então, a água da torneira é potável, pois foi tratada antes de ser distribuída à população. Nossa, quando passa pela estação de tratamento, ela se torna potável, tá, gente? Aí, terminando o nosso conteúdo, bem facinho, foi um conteúdo só de revisão. Você vai encontrar as atividades lá no Positivo On. São 5 atividades que vocês já estão acostumados a fazer. Boa aula, tchau!